Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema bem importante para muita gente que está na linha de frente do SUS. Vamos falar da efetivação dos agentes comunitários de saúde, os ACS, e dos agentes de combate às endemias, os ACE. Aqueles contratados por CLT, sabe? Como é que eles podem virar servidores estatutários? Nossa conversa vai se basear bastante num artigo do Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil. A ideia é entender a base legal e os passos práticos para essa mudança. Ok? Vamos lá desmembrar isso. Para começar, qual é a lei principal que trata disso? Imagino que seja a Lei 11.350, lá de 2006, certo? Exatamente. Essa lei é o ponto de partida. O artigo 10 dela é crucial. Ele diz que o vínculo de trabalho desses agentes tem que ser transformado. Vira um vínculo de natureza especial. Vínculo especial. Isso. E o mais importante, o parágrafo 2º deixa claro. Esse vínculo não é CLT. Não é CLT. Então, que tipo de vínculo é? Fica meio no ar? Pois é, a lei federal não define todos os detalhes. Ela meio que passa a responsabilidade, sabe? Diz que cada município, cada estado tem que criar uma lei própria para definir como vai ser esse vínculo especial. Ah, entendi. Então pode variar de lugar para lugar. Exato. Direitos, deveres, tudo isso vai depender da lei local. Não é um padrão único como na CLT. Certo. Mas aí sempre vem aquela pergunta, né? E a Constituição? A exigência de concurso público para ser servidor, como fica? Aqui a coisa esquenta. Essa é a grande questão, e quem deu a palavra final foi o Supremo, o STF. Teve a ADI 4478, a súmula vingulante 63, decisões bem importantes sobre isso. E o que o STF decidiu, afinal? Então, o Supremo reconheceu que essa lei, a 11.350, criou um regime jurídico diferente, sabe? Próprio para os ACS e ACE. E o ponto principal, eles concluíram que esse regime especial não fere a regra do concurso público. Uau! Mas como assim? Qual foi a justificativa? O argumento central do STF foi a singularidade da função. O trabalho desses agentes é considerado essencial para o SUS, eles chegam onde mais ninguém chega. Então, essa importância toda justificaria essa forma diferente de ingresso. É como se fosse uma exceção, mas uma exceção validada constitucionalmente pela missão deles. Nossa, que interessante. Então o STF deu o aval, mas isso não abre brecha para outras categorias pedirem o mesmo? É uma preocupação válida, mas o STF focou muito nas características únicas dos ACS e ACE e na legislação específica deles, ligada ao SUS. A decisão foi bem direcionada. Ok, entendi. Com essa base legal, então, como é que o agente que está lá na ponta, contratado pela CLT, faz para conseguir essa efetivação na prática? Quais são os passos? Bom, o caminho não é simples. Exige organização. A fonte detalha bem isso. Primeiro passo, a verificação. O profissional tem que checar se a função dele bate com o que diz a Lei 11.350 e, muito importante, se o contrato CLT é direto com o poder público, prefeitura, governo do estado e ligado ao SUS. Terceirizado, por exemplo, não entra. Certo, o vínculo tem que ser direto. Isso. Segundo passo, e talvez o mais decisivo, mobilização coletiva. Sozinho é quase impossível. Sindicatos, associações são fundamentais. É aquela história, né? A união faz a força. É preciso se organizar para negociar com os gestores, para pressionar politicamente. Faz todo sentido. Pressão política leva a quê? Leva ao terceiro passo, a ação legislativa local. É preciso levar a proposta para os vereadores ou deputados estaduais. Eles é que têm o poder de criar a lei municipal ou estadual que vai regulamentar esse vínculo especial. Ou até mesmo transformar direto em estatutário, dependendo da decisão política local. E depois que a lei local é aprovada? Aí vem a via administrativa. A própria lei local deve dizer como vai ser o processo de efetivação. Geralmente não é automático, não. Costuma ter critérios, tipo tempo de serviço, avaliação de desempenho. A prefeitura ou o estado publicam um edital, abre um processo formal para essa transição acontecer. E se essa parte administrativa emperrar, se não sair do papel? Bom, aí resta via judicial.
é o último recurso. Geralmente, ações coletivas movidas pelos sindicatos, como ação civil pública ou mandado de segurança coletivo, têm mais força. Ação individual é mais complicado. E o artigo do JASBEB, que a gente usou como base, ele realmente reforça alguns pontos, né? Por exemplo, essa questão do regime final. Se vai ser esse tal vínculo especial ou se vira estatutário mesmo, depende totalmente da lei local. Não tem uma regra única para o Brasil todo. Exatamente. E outro ponto que eles destacam: esse direito à efetivação vale para quem já estava na função como CLT do poder público quando a lei foi criada, ou entrou depois nessas condições. Não vale para quem for contratado depois que uma eventual lei local já exigir concurso para aquela vaga específica, entendeu? Entendi. Ou seja, não é uma porta aberta para sempre. E o ponto crucial, que você já falou e o artigo repete: a lei federal e a decisão do STF são a base, mas Mas, sem a lei local, nada acontece na prática. A chave está na mão do município ou do estado. Por isso, a recomendação forte de buscar ajuda jurídica especializada. O que eu acho fascinante aqui é justamente essa dinâmica. Você tem uma base legal federal sólida, com o carimbo do STF. Mas a concretização do direito depende fundamentalmente da ação local, da organização da categoria, da pressão política e da criação da lei no nível municipal ou estadual. então, para a gente resumir, o que tudo isso significa para o agente de saúde lá na ponta? Significa que sim, existe um caminho legal reconhecido pelo STF para a efetivação dos ACS e ACE que entraram via CLT pelo poder público, só que não é automático. Depende muito da mobilização deles e da vontade política local para fazer a lei acontecer. É uma porta que existe, mas precisa ser empurrada coletivamente. Perfeito. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Esse cenário todo mostra bem a complexidade da nossa administração pública, a relação entre leis federais, a autonomia dos municípios e estados e a força da ação coletiva. Fica a pergunta: como equilibrar as regras gerais, tipo a do concurso, com as necessidades tão específicas de grupos essenciais, como os ACS e ACE, garantindo eficiência para o SUS e os direitos desses trabalhadores? É um desafio constante.